Milênios de desenvolvimento caminham com você quando você carrega uma moeda no seu bolso. Lá atrás, no início, eram as próprias mercadorias que serviam de parâmetro de troca. Ou seja, você produzia algodão, eu produzia trigo. Nós trocávamos mercadorias. Houve um tempo em que as trocas de mercadorias eram feitas diretamente, sem nenhuma referência externa de valor. Ou seja, se uma pessoa produzia algodão e outra trigo, elas trocavam as suas mercadorias e a equivalência entre elas era negociada a cada transação. À medida que as transações comerciais foram se intensificando, este modelo se tornou inviável. Então, algumas mercadorias passaram a fazer o papel de moeda, como o sal e o gado. Aqui no Brasil, o pau-brasil já foi essa mercadoria de troca, assim como o açúcar, o fumo e até o pano de algodão. Com a implantação dos primeiros núcleos de colonização, começaram a circular as primeiras moedas de metal no Brasil. Em 1580, o país recebeu muitas moedas espanholas devido à unificação entre Portugal e Espanha. A moeda passou a ser usada no pagamento de bens, serviços e dívidas. Mas foi só durante o domínio holandês no Nordeste, no século XVII, que foram cunhadas as primeiras moedas no Brasil. Os florins e soldos tinham a marca da Companhia de Comércio das Índias Ocidentais de um lado e do outro a palavra Brasil. Portugal só criaria a primeira Casa da Moeda brasileira em 1694, na Bahia. Esta Casa da Moeda foi transferida 3 vezes, primeiro para o Rio de Janeiro, depois para Pernambuco e voltou para o Rio em 1703. Curiosidade, sabe de onde vem a expressão cara ou coroa? Da moeda brasileira colonial, que tinha a imagem do rei, cara, e a imagem da coroa portuguesa do outro lado. Com a chegada da família real ao Brasil, é criado o Banco do Brasil, o primeiro banco da América do Sul. E lá foram emitidos os primeiros bilhetes, que depois se tornaram as cédulas atuais. Em 1835, Brasil independente, o Tesouro Nacional passou a emitir o papel moeda e manda fabricar as cédulas na Inglaterra. Posteriormente, por conta da extensão do Brasil, bancos particulares também foram autorizados a emitirem papel moeda, o que iria gerar uma grave crise financeira por conta da grande quantidade de bancos emissores em 1896. Novamente, o Tesouro Nacional passou a ser o único responsável pela emissão de cédulas. Mais tarde, em 1964, o Banco Central substituiu o Tesouro Nacional como emissor de dinheiro brasileiro. E no século XX, a produção das moedas se destinou primordialmente ao uso como troco, com novas ligas de metal para aumentar a durabilidade e reduzir os custos de fabricação. De 1942 até hoje, tivemos 7 padrões monetários diferentes. Começamos com o Cruzeiro, que tinha 56 tipos diferentes de cédulas. Cruzeiro Novo, que aproveitou as cédulas dos cruzeiros com carimbos. Novamente o Cruzeiro, depois o Cruzado Novo, novamente o Cruzeiro Real. E por fim, em 1994, foi lançado o padrão real que conhecemos hoje. Ou seja, essa moeda que está no seu bolso pode ter até 15 anos e muita história para contar. E está aí só esperando você usá-la.